Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos já esperaram muito tempo por uma coisa? Muito tempo. Seja por uma coisa material, seja por uma namorada, seja... Eu vi você. Seja por um emprego, seja... Enfim. Agora, se Deus te dissesse o momento em que Ele vai te dar essa coisa que você está esperando, essa oportunidade que você está esperando, seria mais fácil ou mais difícil de esperar? Quantos acham que seria mais difícil? Quantos acham que seria mais fácil? 50-50. E se Deus dissesse não? Depois da espera, Deus dissesse não. Ia ser legal? Ia ser bom? Ia dar para continuar feliz, contente, realizado? Mais difícil, né? Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo há 2 anos agora, 1 ano e meio, 2 anos. Todos os dias da nossa vida nós estamos esperando por alguma coisa. Alguns esperam o fim de semana, alguns esperam a sexta-feira, alguns esperam, enfim, todos esperam alguma coisa. Se a gente parar para pensar hoje, a gente está esperando alguma coisa. Nem que seja isso acabar o MAG para a gente comer alguma coisa, está esperando, né? Em 2019, eu trabalhava numa empresa e as coisas, assim, estavam ok. Eu tinha um salário legal, dava para pagar as minhas contas, eu tinha alguns amigos que trabalhavam comigo, era uma situação relativamente confortável, eu estava ok com as minhas obrigações, mas eu fui desligado. Isso em junho de 2019. Aí, nos primeiros meses, eu tinha o seguro, eu tinha aquela reserva, né, que a gente faz para casos assim, e eu tinha esse dinheiro e eu falei, cara, nem vai demorar. Eu tô aí, o mercado tá aquecido, as coisas estão funcionando, eu vou voltar a trabalhar rapidinho. Vai ser tranquilo. Não foi bem assim. Chegou dezembro e eu não estava trabalhando, e o dinheiro estava acabando, e as contas continuavam vindo, e alguns de vocês já passaram por isso e sabem como é, né? Esse é o momento mais difícil de esperar por alguma coisa. Mas aí, beleza, passou dezembro, chegou 2020, e a gente faz aquela listinha de ano novo, né? Aquela listinha de o que eu espero para o meu ano novo. E eu fiz também, fiz os meus planos para o ano novo, vim com novas convicções, vim com novas determinações para a minha vida, e falei, cara, esse é o ano que eu vai dar tudo certo, esse ano eu vou estourar, esse ano eu vou, né? E realmente aconteceu muita coisa, né? Principalmente a gente entrando numa pandemia. Aí que, sabe, se já não estava confortável, se já não estava agradável, né? Se já estava difícil esperar. Quando chegou isso, então, em março, né, a gente soube que ia haver o lockdown e a gente estava nessa crise, eu falei, agora, realmente eu não sei mais o que fazer, eu não sei como que eu vou sair dessa situação. Imagina, desempregado, casado, aluguel para pagar, conta para pagar e as coisas... Quem tem essa responsabilidade sabe que o tempo não espera, né? E quando a gente tem um compromisso financeiro, parece que o tempo passa mais rápido ainda. Você paga um boleto hoje, na semana que vem você já tem que pagar outro e, enfim, assim vai. Em janeiro de 2021, 1 ano e meio depois de ser desligado daquela empresa, eu fui recontratado. Estava de volta para o mercado, estava de volta no mercado profissional, estava trabalhando, e falei, beleza, agora ok, as coisas vão começar a caminhar, as coisas vão dar certo, meu salário está de volta, a minha esposa não vai mais precisar ficar preocupada. Mentira, ela fica assim até hoje. E foi um momento que eu achei que realmente as coisas iam desenrolar. Sabe aquele momento, Rodrigo, aquele momento que você fala, não, agora encaixou, agora é só para frente, Só que ainda existiam muitas coisas no meu coração que precisavam ser transformadas, precisavam ser mudadas. E aí o Senhor me tirou do emprego de novo. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que muitas vezes Deus precisa colocar a gente em situações para que a gente volte os nossos olhos para Ele. Ele precisa que a gente bata a cabeça na parede, não literalmente. Às vezes sim, né? Às vezes sim, mas... Ele precisa que a gente entre em situações que são desconfortáveis para nós, situações que nos trazem insegurança muitas vezes,
para que a gente volte os nossos olhos para Ele, para que a gente volte os nossos olhos para aquilo que Ele está fazendo. Eu aprendi que Deus usa os nossos problemas para extrair o melhor de nós. Sabe assim, existiam muitas coisas que estavam no meu coração, que já vinham rondando a minha mente, vinham martelando o meu coração, martelando a minha cabeça, mas eu não desenvolvia. Isso ficava só na esfera dos projetos, não se tornava uma ação, não se tornava uma realidade. Então, Deus precisou que eu ficasse desempregado 1 ano e meio, e continuo desempregado, inclusive, Deus precisou que eu entrasse nessa situação, que eu passasse por essa situação, para que isso fosse aflorado em mim, para que esses pontos que eu vou tratar com vocês, que eu vou demonstrar para vocês, fossem avivados no meu coração. Obrigado, Caio. O primeiro ponto é: seja fiel ao que Deus já te deu. O texto de Salmos 51, 12 e 13 diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Durante esse tempo que eu fiquei esperando alguma coisa acontecer na minha vida, eu entrei numa crise. Foi um momento em que eu me isolei dos meus amigos, eu me isolei de todos os relacionamentos que eu tinha, que eram construtivos para mim, e eu fiquei sozinho com as coisas da minha cabeça. E, cara, é a pior coisa que você pode fazer. Porque se existe uma coisa que você não é bom, é em dar conselho para você mesmo. Você já tentou dar conselho para você mesmo? Geralmente você fala aquilo que você quer ouvir. Não sei para vocês, para mim era assim, não, você precisa descansar também, você precisa, Você trabalhou a vida inteira, agora fica aí um tempinho, dá uma... Só que as coisas não são assim. Eu entrei nesse processo, eu entrei nessa crise, nesse processo de ajuste da minha vida, e eu ficava esperando tanto por algo que estava fora do meu alcance, que eu fui condicionando a minha felicidade, eu fui condicionando a minha alegria, e fui condicionando o meu viver a isso. Eu cheguei em um momento em que, se eu não encontrasse um emprego, se eu não encontrasse um trabalho, as coisas não iam parar de acontecer. Quanto tempo eu desprezei aquilo que o Senhor já tinha me dado? Quanto tempo eu desprezei os dons que o Senhor já tinha colocado sobre a minha vida? Quanto tempo eu desprezei a oportunidade que eu tinha de inspirar outras pessoas com a minha história? Você já fez isso? Sabe, quando você coloca os seus olhos em algo externo, em algo sobre o qual você não tem o controle, automaticamente você tira os seus olhos do Senhor. E quando você tira os olhos do Senhor, as coisas só pioram. As coisas só vão mais para... só ladeira abaixo. Depender de algo externo para ser feliz nos impede de sermos completamente fiéis ao Senhor, pois os nossos olhos não estarão nele. É uma verdade que fez muito sentido para mim, porque eu ficava olhando as coisas que eu não podia fazer. Eu não podia sair para comer fora, eu não podia comprar alguma coisa legal, eu não podia ofertar um dinheiro para alguém, porque eu não tinha dinheiro, sabe assim? E isso ficava me consumindo, eu ficava, cara, por que acontece para todo mundo? Por que dá certo para todo mundo e para mim não? Aonde eu errei? O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou deixando passar? O que eu não estou enxergando nessa situação? Então o Senhor me mostrou que eu não estava enxergando a oportunidade de ouro que Ele estava me dando de me aproximar dEle. Então o primeiro tesouro que eu queria compartilhar com vocês hoje é: o tempo da espera é uma oportunidade enorme para você se aproximar do Senhor. E isso Ele já te deu, isso não depende de um fator externo. Está nas suas mãos. O Senhor está ao alcance da sua oração, está ao alcance do seu desejo de encontrá-lo, de buscá-lo, Mais uma vez, Depender de algo externo para ser feliz nos impede de sermos completamente fiéis ao Senhor, pois os nossos olhos não estarão nele. O segundo é: mantenha os olhos em Deus e confie no que Ele está fazendo. O texto de Salmo 9:10 diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Um outro problema que eu encontrei nesse tempo de crise foi: eu tentava dar jeitinho em todas as coisas. Já tentou dar um jeitinho nas suas coisas? Já tentou dar um jeitinho nos seus problemas? Eu achava que
Eu achava que eu tinha criatividade suficiente para resolver esse problema. Eu achava que eu tinha criatividade suficiente para criar algo do zero, para criar algo novo, para empreender, para sair dessa zona que eu estava. E o que o Senhor queria neste momento não era mudar minha situação, era mudar meu coração. Então, sabe assim, talvez o problema em que você se encontre hoje não tenha a ver só com você não ter alguma coisa. Talvez seja um pouco mais profundo do que isso. Talvez o Senhor não queira mudar a situação porque Ele primeiro quer mudar o seu coração. Você consegue enxergar na sua vida um problema que você não vê solução? Tenta mudar a ótica. Tenta mudar o que o Senhor já está te ensinando a respeito deste problema que você não está vendo. O que o Senhor está te ensinando a respeito deste problema que você não sabia. O que o Senhor mudou para você hoje? O que o Senhor te ensinou hoje? Nós temos o péssimo hábito, sabe, e eu posso falar por mim, eu tenho o péssimo hábito de não ser grato pelas coisas que o Senhor já me deu. Tenho o péssimo hábito de não ser grato pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Tenho o péssimo hábito de não ser grato pela oportunidade de ter um G100, de ter um bando de amigos com quem eu posso abrir o meu coração e ser transparente. Eu tenho o péssimo hábito de não ser grato por ter uma esposa, o péssimo hábito de não ser grato por ter família. Essas coisas, elas dizem muito sobre o que está no nosso coração, sabe? E o Senhor espera de nós humildade. O Senhor espera que nós olhemos para Ele e falamos, Senhor, o Senhor é tudo que eu preciso. Essas coisas só estão comigo, essas situações, eu só estou vivendo essas situações, eu só tenho acesso a essas coisas porque o Senhor permitiu. Eu só tenho acesso a essas coisas porque o Senhor trouxe até mim. Eu, por mim mesmo, pela minha capacidade, eu não consigo. E nós precisamos ser ensináveis. Quantos sabem o que é ser ensinável? Ser ensinável é quando você permite que a história de outra pessoa impacte a sua história. É quando você consegue ver modelos. Tá bem ruim, né, Jô? Eu estou falando fora do microfone toda hora. Desculpa. É quando você consegue ver modelos e você consegue inspirar outras pessoas com aquilo que você está vivendo. Isso é ser ensinável, isso é ser humilde. Então, a segunda verdade que eu quero deixar para vocês é: seja grato pelo que você já tem, seja humilde a ponto de reconhecer que você tem o suficiente e talvez o que você almeja hoje não seja exatamente o que você precisa, e seja ensinável a ponto de aprender com as dificuldades nas quais você se encontra. Sabe, se o Senhor colocou alguma coisa se o Senhor colocou uma barreira para você, é porque Ele deseja que você volte os seus olhos para Ele. Faz sentido? O terceiro ponto é: ouça as instruções. Ficou bem pequeno esse texto, bem apertado, mas vamos lá. Provérbios 16, de 1 a 3, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O tempo da espera não é um tempo passivo. O tempo da espera não é um tempo em que nós devemos ser vítimas da situação. Eu me peguei sendo muito vítima, sabe? Eu ficava justificando no sentido de, cara, todas as outras pessoas estão com a vida andando, todas as outras pessoas estão com a vida acontecendo, e a minha vida está parada. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Então eu me acomodei. Então eu falei, eu decidi, comigo mesmo, decidi os meus próprios pensamentos, eu decidi que deixaria Deus ser Deus. Já falou isso para você? Deixa Deus ser Deus. Deus está cuidando, Deus vai fazer as coisas. Só que se isso não fizer sentido para o seu coração, se isso não for uma verdade para o seu coração, você está só perdendo tempo. O Senhor não nos chamou para nós sermos passivos. A nossa espera não tem que ser passiva. A nossa espera tem que ser ativa, no sentido de eu vou me aproximar do Senhor, eu vou buscar a instrução dEle, para que quando Ele me disser o que fazer, eu esteja pronto a obedecer. Sabe, muitas vezes a gente fica buscando solução em lugares em que a gente só vai encontrar mais frustração. Você já teve um amigo seu que abriu o coração no Facebook? Sabe assim, aquele amigo que escancara? Ou que ele fala no WhatsApp, ou enfim, ele abre o coração onde ele estiver. Se a gente tivesse essa mesma consciência com o Senhor, isso ao invés de ir lá e digitar um textão, de falar de hoje eu tô mal pra caramba,
a gente chegasse para Deus e falasse, Senhor, hoje eu me sinto assim, eu preciso de ajuda. Ou a gente chegasse para um amigo que tem um pouco mais de experiência com a gente, sabe? Um amigo que pode nos aproximar de Deus, um amigo que pode orar por nós, que pode interceder por nós e falar, cara, eu tô mal, eu preciso que você me ajude. Sabe aquele momento em que você está tão triste, tão para baixo, que você não sabe nem explicar o que está acontecendo? Este é o momento em que o Senhor está mais próximo de você. Este é o momento em que você mais precisa abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu me rendo, eu não consigo mais, não dá mais para mim. E neste momento o Senhor vai te dar a revelação daquilo que você precisa saber. Neste momento o Senhor vai te mostrar aquilo que você precisa deixar de lado, aquilo que você precisa abandonar, aquilo que você precisa esquecer, talvez tirar da sua vida, para que então Ele traga novas coisas, para que então Ele traga um renovo sobre você. E isso encaixa com o nosso quarto ponto, que é, deixe o controle. Salmo 37, versículos de 3 a 7 diz assim, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Sabe, às vezes a gente entra num looping de achar que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida. Às vezes a gente encara a nossa situação e diz assim, cara, se Deus me desse um emprego, tudo ia se resolver. Se Deus me desse essa oportunidade, tudo ia se resolver. Se Deus me colocasse nessa situação, tudo ia se resolver. Se Deus trouxesse isso para mim, tudo ia se resolver. Só que a gente não consulta a Deus a respeito disso. A gente não fala para Deus o que nós estamos pensando, sabe? A gente só conjectura, a gente só fica naquela de se Deus isso, se Deus aquilo, se Deus aquilo, se Deus aquilo. E quando dá errado, a gente ainda culpa Deus. Saca assim? Porque Deus não fez isso, porque Deus não me tirou daqui, porque Deus não me deu, porque Deus... Você falou com Deus? Você deu para Deus a oportunidade de te instruir a respeito do que você estava sentindo? Eu fiz isso muito tempo, sabe? Eu fiquei reclamando da minha condição e eu falava, talvez Deus tenha se esquecido de mim. Talvez Deus tenha outras preocupações agora, talvez Deus esteja com certas urgências, né, Humberto? Às vezes caem as urgências na caixinha, né? Deus precisa resolver. Eu desconfiei muito do cuidado de Deus, sabe? E o mais triste disso tudo, o que mais entristece o meu coração é saber que, cara, eu perdi tanto tempo que eu poderia ter crescido no sentido de ter amadurecido as minhas ideias e saber que, ainda que eu não soubesse o que falar, ainda que eu não soubesse nem colocar em palavras o que eu estava sentindo, Deus me sustentou. Hoje eu posso falar, sabe, Humberto, que, cara, não faltou nada para mim nesse tempo. Se eu tivesse essa percepção de que, em meio às minhas lutas, em meio às minhas crises, o Senhor estaria me sustentando, talvez eu tivesse passado de uma outra forma. Mas glória a Deus, sabe por quê? Ele permitiu que os meus olhos fossem abertos. Então eu queria encorajar você hoje, se você está passando por um momento, se você está passando por um desafio, e você não vê saída, confia no Senhor. Porque se Ele te colocou lá, se Ele permitiu que você esteja passando por isso hoje, é porque Ele enxerga uma versão melhor de você no final do processo. Ele enxerga coisas, a gente limita Deus, a gente acha que Deus é limitado criativamente a ponto de se encaixar na nossa forma de pensar. A gente acha que nós podemos ensinar para Deus o que Ele tem que fazer. Já fez isso, Rodrigo? Sabe assim, eu falava para Deus, você precisa me dar um emprego desse jeito, você precisa me tratar dessa forma, você precisa me dar dinheiro por aqui. Eu achava que Deus não poderia me sustentar se eu não estivesse trabalhando. Já passou por isso? Você já quis ensinar Deus a ser Deus? Sabe assim, Deus não está limitado, Deus não é limitado. Cara, Deus criou a girafa. Você já viu uma girafa? Irrelevante, mas eu vou falar. Sabia que nenhuma girafa tem uma pinta igual a outra? É tipo a digital delas. Meu, se Deus é criativo nesse ponto, não tem nada a ver com o que eu falei, a Samara me olhou com um olhar ali de reprovação. Se Deus foi criativo nesse ponto, se Deus foi criativo a ponto de, você acha que Deus não pode tirar você de onde você está hoje? E eu queria te encorajar no sentido de fique feliz se você está tendo uma luta, fique feliz se você está tendo uma prova.
Tem um ditado velho que diz assim que mar calmo nunca formou um bom marinheiro, né? Nem sei, talvez seja muito velho isso para falar para vocês, não sei se faz sentido essa analogia, mas mar calmo nunca formou um bom marinheiro. Então você vai sair melhor do processo que você entrou de uma forma que você não imagina. Deus colocou você neste lugar, Deus permitiu que você viva essa prova para que você seja uma versão melhorada de você mesmo. E eu só aprendi isso tudo, eu só consegui tratar isso com Deus a partir do momento em que eu reconheci que precisava me arrepender de algumas coisas. Eu primeiro precisava me arrepender de andar sozinho. Eu precisava me arrepender de afastar os meus amigos, eu precisava me arrepender de não deixar ninguém conhecer o meu coração. Eu precisava me arrepender de achar que eu tinha todas as respostas e que Deus não poderia me surpreender de forma nenhuma. Deus pode surpreender você. Além disso, Deus deseja surpreender você. Só que assim, às vezes o que a gente acha que é bom, às vezes o que a gente acha que é suficiente, é só a ponta do que Deus deseja fazer. É só a ponta do que Deus deseja transformar no nosso coração. E hoje eu ainda estou esperando, sabe? Eu ainda estou disponível no mercado de trabalho, né? Não vou dizer que estou desempregado, é meio deprimente. Eu ainda estou disponível no mercado de trabalho. Mas assim, hoje eu consigo ver que, cara, é uma oportunidade que Deus me deu tão grande de aprender coisas novas, de contar minha história para outras pessoas e de encorajá-las a esperar também, sabe? Mano, obrigado, Manu, por concordar. Malu. Eu queria que você pensasse um pouquinho na sua vida. Eu já tô terminando, se a banda quiser subir aqui. Fiz em 20, hein, Rafa? Que orgulho, né? Se a banda quiser subir, eu já terminei. Eu só queria propor uma reflexão para vocês mesmo. Como está a sua vida hoje? Quais são as lutas que você está passando? Quais são as pessoas que estão ao seu lado, enxergando você lutar essas lutas e o quanto você tem deixado elas participarem desse processo com você? Sabe, eu gostaria muito, mas eu não tenho oportunidade de conversar com cada um de vocês e de conhecer quais são as suas dores, quais são as suas preocupações. Mas se eu posso deixar uma coisa para vocês hoje não leve isso de volta para casa. Sabe, não leva a sua preocupação de volta para casa, não leva a sua dor de volta para casa. O Senhor trouxe você aqui hoje para que você ouvisse um pouco da minha história, para que você ouvisse um pouco daquilo que Ele falou comigo. Eu escrevi um esboço de 3 páginas aqui, resumido, e eu falei em 20 minutos. Então, assim, né? Talvez eu tenha acelerado algumas coisas, talvez eu tenha pulado algumas partes, mas se eu posso sintetizar, se eu posso resumir, não volta para casa da mesma forma como você veio para cá. Procura um amigo, sabe? Abre o seu coração. Se você tiver que rasgar o seu coração no sentido de dizer tudo o que você está sentindo, encontre forças para fazer isso. Mas deixe os seus problemas aqui. Deixe as suas preocupações aqui. Nós vamos ter o nosso G100, nós vamos conversar com os nossos amigos e... Cara, o nosso G100 é o lugar onde nós estamos seguros. Os nossos amigos que podem orar por nós, os nossos amigos que podem carregar os nossos fardos, que podem nos dar uma palavra de encorajamento, que podem falar para nós assim, ó, cara, eu não sei o que vai acontecer na sua vida, eu não consigo talvez nem entender o problema que você está passando, mas eu já vivi tal coisa, eu já passei por tal situação e eu sei que Deus pode tratar você. Eu sei que Deus pode cuidar de você. Desculpa se eu corri, viu, gente? Desculpa se eu... É bem... Eu não me sinto muito confortável aqui. Mas eu sei que o Senhor, Ele usa as coisas loucas mesmo para confundir as sábias, né? Então eu queria deixar para o seu coração se você chegou aqui desanimado por alguma coisa, ou se você durante a semana se viu sozinho, se viu preocupado, se viu amargurado, sabe aquele momento em que você não sabe o que fazer, sabe aquele momento em que você não tem saída, não enxerga saída? Nós estamos aqui hoje para ser o seu apoio. Tenho certeza que eu falo por mim, falo pelos meus amigos que são líderes também. Nós queremos orar por vocês, eu gostaria de orar por vocês. Então, se você puder ficar de pé no seu lugar mesmo.
Pensa um pouco na sua vida. Pensa um pouco nos pensamentos que têm rondado a sua cabeça, o seu coração. Pensa um pouco nas coisas que você tem almejado nesses dias. Pense um pouco nas dificuldades que você tem encontrado na sua vida. E realmente receba um alívio que vem do céu, sabe? Encare esses problemas de frente. E tenha a convicção no seu coração de que se o Senhor permitiu que você passasse por isso, é porque isso vai fazer de você uma pessoa melhor. Esse problema, essa dificuldade, ela não vai destruir você. Ela vai te aperfeiçoar. Porque é nos nossos problemas, é nas nossas dificuldades, é nas nossas batalhas que o Senhor demonstra o seu poder e a sua força. Só que nós precisamos dar um passo de fé para que isso aconteça. Nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos confiar no Senhor. Então, sabe, faça essa oração, peça para o Senhor sondar o seu coração. Se existe algo que você precisa compartilhar com alguém, se existe algo que você precisa dividir com alguém, ou, vou além, se existe algo que você precisa se arrepender nessa noite, não saia daqui sem fazer isso. Não saia daqui sem deixar no altar do Senhor aquilo que Ele espera que você entregue. Senhor, eu oro por cada um dos meus amigos. Eu oro para que, assim como eu experimentei, Senhor, a sua misericórdia, assim como eu experimentei, Senhor, a sua graça, que eles também recebam isso, Senhor. Que eles tenham a coragem, Senhor, de abandonar os seus pensamentos tão restritivos, pensamentos que colocam o Senhor, Deus, em uma cápsula, que colocam o Senhor em uma gaiola, Senhor. Nos perdoa, Senhor, quando nós temos pensamentos que limitam o Senhor, quando nós damos respostas para os nossos problemas, no momento em que, na verdade, nós só deveríamos entregar os nossos problemas a Ti, Senhor. Não permita que nenhum de nós, Senhor, não permita que nenhum de nós saia daqui nessa noite sem ser transformados e sem nos arrependermos daquilo que tem nos afastado de Ti, Senhor. Seja os nossos pecados, seja a nossa incredulidade, seja a nossa falta de fé. Senhor, que todas as coisas que nos impedem de enxergarmos a Sua face, Senhor, sejam retiradas da nossa vida. Nos ajuda a termos coragem, Senhor, de abrir o nosso coração para Ti, com transparência, com humildade. Nos ajuda a enxergar, Senhor, nos ajuda a enxergar aquilo que tem nos impedido de conhecer o Senhor, porque o Senhor já nos deu essa liberdade, o Senhor já nos deu, Senhor, a oportunidade de encontrarmos o Teu amor na intimidade. Revela para nós, Senhor, a grandeza do Teu plano. Revela para nós a Sua capacidade de nos surpreender. Mas que nós sejamos, Senhor, jovens, homens e mulheres capazes de reconhecer que somos fracos sem o Senhor, que somos pequenos sem o Senhor. E de que parte de nós a iniciativa, Senhor, de termos a nossa vida transformada. Nós devemos nos arrepender, nós devemos buscar o Senhor, para que então a Sua graça superabunde na nossa vida. E eu oro, Senhor, para que se existe alguém nessa noite aqui, nessa igreja, que precisa deixar algo aqui, se o Senhor trouxe essa pessoa, Deus, que ela não consiga sair dessa igreja sem confessar, que ela não consiga sair dessa igreja sem abrir o seu coração. Eu não sei quem é, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe de todas as coisas, Deus. E nós agradecemos por saber que todo este processo vai fazer de nós pessoas melhores. Todo este processo vai fazer de nós versões melhores de nós mesmos. Eu agradeço, Senhor, pelas nossas batalhas, porque elas têm nos formado e elas têm demonstrado o quanto o Senhor é grande. Prepara o nosso coração para aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor, que nós sejamos capazes de obedecer.
Em nome de Jesus. Amém.